O sistema, cavaleiros, está desesperado e perseguindo, e a gente sabe que a perseguição aumenta à medida que eles se sentem mais ameaçados. George Orwell falou que dizer a verdade em tempos de mentiras universais é um ato revolucionário. Eu trouxe hoje 3 vídeos, tá? E a gente vai reagir aqui ao vídeo do IDDH. Teve um evento recentemente liderado pelo Paiva, Alexandre Paiva, creio que a maioria aqui já conhece. Eu trouxe um vídeo da Erin Pizzi e um vídeo raro, tá? De muito tempo atrás, que desmascara as táticas de difamação comunistas. E vocês vão entender onde que esses 3 vídeos entram em conjunto. E eu quero primeiro começar aqui reagindo, tá? A uma live que eles fizeram de 20 minutos. Eu separei alguns trechos, nós vamos assistir e comentar. Bora lá. Acabamos de abrir uma live aqui pelo perfil do DDH. Estou muito bem acompanhado aqui, ó. Larissa Gastman, doutora Mara Damasceno. Elas são testemunhas oculares aí do acontecido ontem e me ajudaram muito aí nesse problema que aconteceu comigo pessoalmente, que acaba sendo algo que atinge todos que estão próximos a mim, como a Larissa, que, para quem não sabe, é a minha companheira. Ali estamos aqui fazendo uma Mara de testemunha. Grandes revelações, né? E eu quis, Mara, sabe, revelar isso agora, porque assim, por que eu nunca revelei que eu e a Larissa somos um casal? Somos um casal, eu e Larissa Gastman, há mais de 3 anos já. E eu sempre evitei expor isso para proteger a Larissa, para proteger ela disso que está acontecendo comigo. Infelizmente agora ela está exposta, porque ao aprender o meu aparelho celular, vou verificar as conversas. Oi amor, meu bem, você está chegando, você está indo? Eu já quero então, cavaleiros, parabenizar o Paiva e a Larissa, né? Eu não os conheço, troquei poucas palavras com eles virtualmente, então não é aquela relação de intimidade, mas eu acompanho o trabalho dos dois pelas redes sociais. E eu acho que é um casal super bacana, né? Acho que ele agiu corretamente de ter preservado o relacionamento, não apenas dessa justiça criminosa que a gente vive no Brasil, que persegue e silencia pessoas politicamente, mas também, do grande público, que eu acho que aquilo que é reservado tende a ter mais sucesso, especialmente no âmbito dos relacionamentos. E para quem não entendeu o que foi aprendido, a gente teve o evento do IDDH em São Paulo, e logo depois o senhor Saldanha fez um evento no Rio de Janeiro, e o Paiva participou desse evento, e lá parece que a polícia, eles vão falar melhor aqui, foi lá e apreendeu o celular dele, E isso por si só é um abuso de autoridade, a justiça se excedendo, perseguindo, silenciando, calando, Porque o cerco tá fechando para a mentira da farsa da Lei Maria da Penha, que a gente vai falar mais aqui também, Que faz parte, querendo ou não, de um projeto global, e quem vai falar não sou nem eu, é a Erin Pizzi. E é um instrumento de trabalho do cara também, Então você vai e confisca um instrumento de trabalho do cara numa cidade que nem é a dele, E ele com senha de banco, as redes sociais dele, que é uma forma de trabalho também. Quem mexe com a rede social trabalha com a rede social. E felizmente ele tem um círculo de apoio muito forte. E essas pessoas, que o apoiam, o ajudaram nesse momento de necessidade. Então, assim, tentaram constranger a pessoa. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, para quem fala que não tem nenhuma mulher que vale a pena, Pensa bem, o cara foi falsamente acusado, tá, pela Lei Maria da Penha, foi isolado dos próprios filhos, está sendo perseguido pela justiça, já praticou desobediência civil, como a gente já falou aqui, no passado, uma live que eu fiz com ele. Então, assim, é uma pessoa que tem muitos problemas na vida, mais do que os homens, do que a média dos homens na nossa sociedade, injustamente, então é um herói. Mas quando você se associa a uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, vai respingar em você. E ainda assim, ela ficou do lado dele, tá do lado dele e agora publicamente deu a cara a tapa, Então quem fala que não existe nenhuma mulher que presta, tá aí um exemplo prático. E aqueles que vão tentar arrumar alguma razão subjacente mirabolante para tentar
desmerecer a Larissa, já acho que prova, né, que o fanatismo já comeu o cérebro de muita gente e esses já estão num ponto ali sem retorno. Aí o cara acha que saiu da Matrix e entrou numa Matrix ainda mais profunda. Vamos continuar assistindo. Isso aqui, ó, é fundo nervoso, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essas manchinhas aqui no rosto. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é nervoso, assim, ó. Fundo emocional. É fundo emocional, assim. O problema que eu passei ontem não é brincadeira não, rapaziada. Não é brincadeira não. E eu sou testemunha desse homem de madrugada acordado, muitas vezes não chorando. Dormi essa noite. Pesadelo por conta das meninas de saudade. Pesadelo por conta de perseguição do que ele passa, do que a gente passou quando chegaram lá na porta da nossa casa, entregando uma carta do CVV, fingindo para poder descobrir nosso endereço, alguma coisa assim. Então, eu tô do lado dele, eu sei o que é também, né? Eu escolhi um guerreiro para amar, mas eu também preciso ser guerreira, porque isso aqui é uma luta, né? Todo dia é uma novidade, toda hora tem uma novidade e uma bomba. Ela decidiu, aceitou entrar na minha vida, ela sabia, quando me conheceu, já me conheceu nessa luta. Marcamos uma live, então assim, ela quando decidiu viver comigo, sabia do que poderia acontecer, e esse momento ela sabe, eu sempre disse, se chegasse nesse momento é porque nós estávamos fazendo o trabalho muito bem feito, porque como eles não podem pegar nada, nunca puderam pegar, porque Mara, eu tenho minha rede social lá, aberta, há muito tempo, nunca foi derrubada, inclusive a Mara vai comentar um pouquinho depois para você sobre isso. Eles teriam provas e mais provas das supostas agressões, ameaças, não tem nada. Tiveram que pegar o meu celular para tentar ver se achava alguma coisa. Eu tô tranquilo porque eu nunca fiz ameaça alguma a ninguém. É bizarro, no meu caso pessoal, inclusive, foi um sentimento de ameaça. Aí me senti ameaçado. Porque quando você fala tem um sentimento de ameaça, é porque não existe uma ameaça de fato. Não tem ameaça, né? Tem violência psicológica. Violência psicológica, não existe uma ameaça de fato, tá? Então eles tinham que fazer isso para tentar causar um constrangimento, me envergonhar perante a sociedade. Olha aqui, ó, o cara tá sendo investigado, e olha aí, alguma coisa tem, querem criar uma narrativa em cima do meu trabalho, para daí desmerecer todo o meu trabalho, toda essa luta, que hoje aqui pelo IDDH tô fazendo a live, porque o meu perfil já tá bloqueado para live faz tempo. Cavaleiros, talvez você que esteja tendo contato com esse conteúdo como telespectador não consiga imaginar o estresse que é, a pressão que é, a ansiedade que gera quando você está sofrendo um cancelamento massivo ou sendo perseguido pela justiça. Eu fui processado. Eu acho que eu nunca comentei isso aqui no canal. Eu fui processado por uma feminista, né? Nem se compara com a magnitude do caso do Paiva, que ele tá mexendo com o sistema mesmo, né? Ele tá desmascarando a lei mais atroz e mais protegida do Brasil, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Uma lei que faz parte do sistema. No Brasil, de nome Lei Maria da Penha, em outros países com outros nomes, mas com um modus operandi misândrico muito parecido ou idêntico. E uma feminista me processou. E a polícia, né, civil estava indo, eu moro numa cidade pequena, a polícia civil indo até a loja da minha mãe, em frente ao shopping da cidade, todo mundo vendo e sabendo que eles estavam me procurando, né? Certamente as pessoas, como de praxe, pensaram o pior e acabou que eles me encontraram aqui na roça, onde eu resido, pelo WhatsApp, mas a feminista perdeu o processo, tá? Vocês notam então que é possível vencer, ainda que micro batalhas, esses problemas, né? Não é porque uma feminista ou uma mulher te processou e você é homem e você vai perder. Tem essa mentalidade fatalista no meio do movimento e nem sempre é assim. Prova viva aqui, ela processou, infernizou, acionou o Ministério Público, foi na Polícia Civil e perdeu. Perdeu o processo e eu nem precisei contratar advogado, tá? Posso falar disso em um outro momento, mas quando ele fala aqui que eles vão tentar arrumar uma forma de desmerecer todo o trabalho dele, é onde entra o vídeo que eu falei das táticas comunistas e o vídeo da Erin Pitts, tá? Mas antes disso, vamos assistir a última parte aqui, tá? E você pensa bem, o cara passar por tudo isso, passar por perseguição do sistema, saudade das filhas, ser rejeitado por uma delas, que a alienação parental chegou num ponto já praticamente irreversível, e como se não bastasse
todo esse sofrimento, ainda tem gente que se diz Red Pill e defensor do movimento dos direitos dos homens, e se não quer apoiar é direito seu, mas não vai lá e fala mal. Então assim, o cara que fala mal do Paiva, tendo em vista todas as conquistas, mas que conquista? Primeiro, que a conquista não é só vencer o Leviatã. Se você não consegue ver vitória em microbatalhas, talvez você tenha um problema de percepção, porque nenhuma batalha grandiosa é vencida de uma só vez, tá? Ele conseguiu juntar um monte de gente, pessoalmente, várias pessoas de outro estado, só gente boa, gente do bem, criou um instituto que tem advogados pro bono. Então já é uma vitória, porque o sistema, o que ele faz? Ele faz assédio processual, ele te intimida, ele te persegue. Porque advogado é uma coisa muito complicada, né? Depender de defensoria pública, advogados mal intencionados ou que não querem se envolver com causas polêmicas. Aí ele conseguiu gente para advogar, até falou, né? Produzam conteúdos nas suas redes sociais, que se o sistema vier te assediar, nós temos advogados que se identificam com a causa e vão te defender sem cobrar, né? E há quem diga que isso aí é por causa de dinheiro. Então, assim, quem não apoia esse tipo de iniciativa não é amigo dos direitos masculinos. Vamos continuar vendo o último vídeo aqui. Ontem, quando a gente se deparou com isso tudo, no mandado estava escrito difamação. Hoje eu tive acesso a decisão e tem ameaça, entre outras coisas, estão querendo colocar como se fosse até uma organização criminosa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, com o que a gente fala, porque eu vejo que as pessoas falam, Paiva, mas tu tinha que fazer isso, aquilo. Ele iria ser um herói preso. A gente tá cheio de herói morto e herói preso. E esse nosso herói aqui, ele vai cumprir o que tiver de cumprir e vamos questionar a ilegalidade dentro do processo. Isso aqui não pode passar, isso aqui é uma perseguição política, é um crime de opinião. Por quê? Porque ele nunca ameaçou ninguém e na decisão tá falando que ele tem tirado a paz da pessoa. É como se não pudesse, olha, a história é essa, cala a boca, ninguém pode falar sobre isso, porque senão a pessoa vai ser irritada. A Mara, ela é advogada. Mara, diz pra nós aqui, ó, por exemplo, se você é advogada, você sabe que, por exemplo, tem uma decisão que mesmo que foi transitada e julgado, mas que foi, assim, ó, que tem erro, você tem que se calar ou você tem que gritar e falar, gente, tá errado? Porque eu canso de ver casos onde pessoas ficaram presas 30 anos, 40 anos porque foi transitado e julgado, aí depois, não, peraí, gente, ó, erramos, o cara era inocente. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão entendendo? Inclusive tem uma saída que é a revisão criminal. Mesmo que transite julgado, não acabou ali. Tem a revisão criminal, que é isso que a gente não sabe o que está acontecendo. Eu não estou com contato com o advogado do Marco, mas essa revisão criminal que deve ser feita no caso dele, que eu acredito que ele esteja fazendo isso, para rever, olha, nós temos provas. E não são provas de falar, é uma prova de uma arma, que é a prova do crime, que sequer tinha existido. A própria Taurus, que é fabricante da arma, emitiu um laudo falando naquela data a arma não existia. Ou seja, vão criar uma regra de que processos judiciais são inquestionáveis agora. Você não pode questionar uma decisão judicial, senão você vai pra cadeia, senão você tem seu celular apreendido. Ô Mara, um cara falou aqui, ó, porque o Paiva foi preso. Eu não fui preso, tá? Apreenderam o meu aparelho celular, mas eu considero que é uma semi-prisão, sabe por quê? Depois eu fui me aprofundar, eu tenho que avisar o juiz agora, a partir de agora, eu recebi ontem, quando eu for viajar, eu tô preso na minha cidade. Quer dizer, olha só, me pegaram fora da minha cidade, em tese, assim, ó, não faz nem sentido, né? Eu não poderia nem viajar, enfim. Eu quero deixar isso também aqui registrado, porque nessa decisão, além de também apreensão de passaporte que eu comentei ontem, eu tenho que comunicar ao juiz se eu for viajar. Olha a situação que eu cheguei. Pra mim isso já é uma semi-prisão. Eu, entre aspas, estou preso na minha cidade. Porque quem tem que pedir autorização para juiz para sair é quem tá em liberdade condicional. Ó, sai em liberdade condicional, só que você vai pra tua casa, se for sair da cidade, avisa o juiz, tá? É basicamente uma prisão. Enfim, o amigo tá perguntando de Brasília, daqui a pouco eu tô indo pro aeroporto. Então você vê, pessoal, crime de opinião é um crime sem vítima. Qualquer um que defenda a verdade e a liberdade de expressão tem obrigação moral de defender o Paiva. Ah, ô Viking, eu não me identifico com a causa dele,
ou eu acredito que o sistema já se corrompeu de um ponto que não tem mais como ter retorno. Mas você que comenta nas redes sociais pode ser um dia vítima de crimes de opinião e talvez não tenha ninguém para te defender, né? É aquela velha história, até uma frase, não me lembro de quem exatamente, mas que diz algo assim: perseguiram fulano e eu me calei porque eu não fazia parte daquele grupo. Aí perseguiram cicrano e eu também não falei nada. Afinal de contas, aquele grupo em particular não era o grupo do qual eu participava. Até que um dia me prenderam e não havia ninguém para protestar. Então proteste agora, até para você garantir que você continue tendo a sua liberdade de se manifestar, de se indignar, ainda que você não acredite na mudança legal, na mudança jurídica. Se a gente não se indignar e não se opuser a crimes de opinião, hoje foi ele, amanhã será você ou eu. Então vamos unir, vamos apoiar uns aos outros, independentemente dessas divisões bobas de MRA, de MGTOW e tal, porque todo mundo que consome esse tipo de conteúdo comenta nas redes sociais. Se hoje está acontecendo com ele, tá? Se hoje ele está sendo punido por crime de opinião, amanhã pode ser o Júnior, depois de amanhã pode ser o Dom Sandro, daqui 3 dias pode ser Cicrano. Então qualquer produtor de conteúdo que você acompanha pode ser vítima disso. E se você se identifica com ele, né, tem essa identificação em comum, cabe a você lutar. Então essa não é uma luta pelo Paiva, não é uma luta por ele, pela história dele, pelo processo que ele está envolvido. É uma luta para que a gente não aceite no Brasil a criminalização de opinião, a criminalização de questionar um processo. Imagina você, falou, eu saí do jogo, relacionamento pra mim, né, que tem essa discussão muito aqui no YouTube, relacionamento pra mim é uma coisa que não vale mais a pena, mas você pode ser acusado de assédio, de importunação sexual, sem estar em relacionamento nenhum com uma mulher. Aí já pensou se não puder mais questionar processo? Já pensou? E eu acho que a gente pode chegar a esse ponto se nós não oferecermos uma resistência robusta agora, tá? E quando ele falou que eles vão tentar desmerecer o trabalho dele, eu vou colocar para vocês um vídeo das diretrizes do Partido Comunista que ensina a difamar uma pessoa que está incomodando o sistema. E você logo vai entender, né, por que eu estou colocando esse vídeo e qual é a ligação que ele tem com o que a gente está vivendo hoje. Porque antigamente, né, o debate era esse, lá na década de 40, de 50, de 60, Guerra Fria, né? O debate era comunismo e capitalismo, era burguesia contra proletariado, até que eles estenderam essa narrativa marxista e deixou de ser burguesia contra proletariado e virou homem contra mulher, hétero contra homossexuais, negros contra brancos. Eles estenderam essa dinâmica e o que a mídia tem tentado fazer com os Red Pills é exatamente o que vai passar nesse vídeo. Vamos assistir e logo depois a gente comenta. In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." Bom, vocês perceberam, né, que tem essa difamação, você difama, associa o indivíduo a outra pessoa já difamada e através da repetição midiática você consegue consolidar uma narrativa mendaz, mentirosa, né, que não faz nenhum sentido e não está em consonância com a verdade. E eles já estão fazendo isso. Eles destroem a reputação de um cara, geralmente através da palavra da vítima. Então, a palavra da vítima vem, acaba com a vida do homem, a mídia vai lá e amplifica aquela narrativa para todo mundo ficar sabendo como os homens são perversos, né? Já estão fazendo isso, pegando essas pessoas falsamente acusadas
que não se calaram, não se envergonharam e vão continuar lutando por justiça. Alguns até participaram do evento, né? Você tinha ali personalidades ilustres que foram destruídas pela mentira de uma mulher com o amparo da Lei Maria da Penha, que já é baseada numa mentira, desde a base. Como que uma coisa que surge de uma inverdade pode ter um desfecho positivo, né? A Bíblia fala disso, né? Eu acho que até o bom senso nos traz essa reflexão. Nada que tenha surgido de uma mentira perversa pode ter num futuro, próximo ou distante, um desfecho positivo. Nasceu na mentira, elimine e vamos criar outra lei, que atenda o homem e a mulher, que garanta a presunção de inocência, o amplo direito ao contraditório, tá? E o que eu quero colocar agora, que é o vídeo da Erin Pitts, que se conecta com o que o Paiva falou e com essas táticas comunistas, né, de difamação que hoje estão sendo usadas por essa esquerda progressista, por esse feminismo perverso que está tentando destruir a masculinidade. E eu já chamo a atenção para um outro ponto, que o que ela previu naquela época já está acontecendo, já se concretizou, que as feministas queriam criar um novo modelo familiar. Qual modelo que é esse? É a mãe e a criança. Lares monoparentais, dos quais a figura paterna seria excluída e sobrariam apenas, né, as contas. Não é o que acontece hoje no divórcio? Você, pai, que quer conviver com seu filho, se divorcia, tá? Você se divorcia, vira um pagador de boleto, um pagador de pensão, é humilhado pela justiça, assediado processualmente, e a única coisa que é garantida é ou paga ou vai preso. Muitas vezes valores astronômicos. E eu acho que não cabe mais comentário algum, né? Eu vou encerrar com o vídeo da Erin Pitts e eu vou deixar vocês conectarem os pontos, já instruindo, mostrando o modus operandi do sistema perverso, para que quando o sistema comece a usar essas táticas que eu expus aqui hoje, tá? Que é um sistema antigo de difamação e destruição de reputação de pessoas que incomodam esse sistema sujo, todos já estejam preparados. A gente nem acredita, porque independentemente se você é MRA, se é MGTOW, se é conservador, se é católico, se é protestante, qualquer pessoa de bem hoje sabe que a mídia não tem credibilidade nenhuma. Então a difamação pode vir à vontade. Qualquer pessoa que faça bom uso do cérebro vai ter uma grande desconfiança com essa bobajada veiculada pela mídia tradicional. Abraço, valeu e até a próxima. I'm going to take you back to 1969, when the first movement, it was called the Women's Liberation Movement in those days, actually came across from America, because the original meeting was in Washington at that time, and a group of leftist Marxist women had got together at this very beginning meeting. In essence, they wanted a movement of their own, and they turned on their leftist men, partners and boyfriends and everything else, and said, look, we are going to change the goalposts. We need our own movement. We want our own funding. And there is very little money in left-wing movements. So what we'll do is it will no longer be capitalism that's the problem and that we're going to fight to overcome. We're now going to move it to patriarchy. And I think that's a brilliant strategy. As a branding issue, how better could you get than half the other part of the human race is going to now pay you for your movement that's going to exclude them and create a multi-million-dollar, billion-dollar industry over the last 40 years. And year by year, the money gets bigger and bigger. And the numbers of people who fall by the wayside, and certainly the suicide rates for men, the men dragged out of their homes, the laws that are being made to isolate. The original point when I stood up in those great big collectives and pointed out to them that the movement that they created was actually nothing to do with women's needs,
they brought to us a Trojan horse. It was called equality, and there needed to be changes made to make women equal in those days. The simple ones were that in my day, you couldn't have contraception from the doctor until you proved that you were getting married. The woman had to actually prove this to the doctor before she was allowed. So you know there was no possibility of abortion. Many, many women died of septicemias and infections. And so, yes, all of us and men welcomed this new movement with open arms. But when I heard what was going on in the collectives, and I heard this, the most chilling phrase to me, and I called it the planned destruction of the family, was that what was said is the new parenting, the new structure would be women and children. That would be the new movement. And men would be disenfranchised because marriage was no longer a safe place, had never been a safe place for women and children. And so gradually the ideas began. At that point, I had fought myself to a standstill with this movement. So eventually, long story, but I was thrown out and banned from every single collective. So